quais são as competências específicas de ciência de acordo com a BNCC. E tem competência específica para ciência? Tem sim, mas não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te explicar, para te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o componente curricular ciência, onde a gente vai identificar as competências específicas dessa disciplina dentro da BNCC, onde você vai conseguir entender mais sobre essa contextualização e como você vai conseguir colocar no seu plano de aula e também colocar em prática em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você aprender, identificar, agregar novos conhecimentos pedagógicos que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like aqui nos comentários, suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, para que eu possa assim te ajudar nesse processo tão importante que é a troca pedagógica. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, seu colega que tem dúvidas sobre esse tema, beleza? Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, onde nós estamos conversando, estudando e entendendo mais sobre as competências da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Hoje nós iremos conversar sobre as competências específicas do componente curricular ciências, que está adicionado na área de estudo, que é a área das ciências da natureza, tá certo? Lembrando que aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre habilidade, outro vídeo sobre a competência e um vídeo comparando as diferenças entre habilidade e competência. Te convido a assistir esses vídeos. Lembrando que a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. Competência é a capacidade de resolver um problema mais complexo, onde você vai precisar utilizar mais habilidades. Isso de uma forma bem geral, bem simples, para que você possa entender. Como é que nós vamos escolher uma habilidade para trabalhar essa habilidade em sala de aula? Primeiro que nós não trabalhamos com competências, trabalhamos com atividades e conhecimentos. E a partir daí, desenvolver essas competências que, de acordo com cada componente curricular, de acordo com cada área, vai ter suas competências. Temos as 10 competências gerais da BNCC, temos as competências de área e as competências por componente curricular específico. Perfeito? Lembrando que, como é que eu vou escolher a competência para trabalhar em sala de aula? Vai depender exclusivamente de quê? Do seu conteúdo. Porque na medida que você for escolher uma atividade, um trabalho, uma estratégia de ensino, você a partir daí vai escolher o seu componente curricular de acordo com a BNCC, a fim de desenvolver essas qualidades, esses valores, essas questões que a BNCC estabelece para a gente em sala de aula. Então a gente parte desse pressuposto. Tanto habilidades quanto competências têm um alvo principal da formação integral dos nossos alunos. Mas o que é essa formação integral que tanto se fala, que a BNCC tanto defende? É aqueles conhecimentos que vão fazer com que os nossos alunos, a partir dos conhecimentos escolares, que são os conhecimentos de letramento, de alfabetização, de conhecimento científico, e todos os outros conhecimentos da materialização da escola, onde eles vão ser pessoas mais críticas a partir dessas competências, dessas habilidades, para que eles possam atuar em sociedade, serem cidadãos, serem pessoas críticas, proativas, cooperativas, que elas vão trabalhar em equipe e assim desenvolver a cultura da paz. Por isso que nós falamos de cultura, por isso nós falamos de formação integral. Perfeito? E para a gente continuar os nossos estudos, primeiro a gente precisa baixar a Base Nacional Comum Curricular. Você vem no Google, coloca BNCC e vai baixar a Base Nacional Comum Curricular. Clicou em Base Nacional Comum Curricular aqui do MEC, você vai abrir essa outra página, tá certo? Você baixa um pouquinho e clica aqui, ó, BNCC em PDF. Baixou o BNCC em PDF, você vem aqui para esse outro site, aí você vai baixar aqui, ó, e vai baixar o documento no seu computador. Como eu já baixei, está aqui os componentes curriculares. A gente já deu uma lida acerca das competências, acerca das informações contidas aqui na BNCC sobre as ciências da natureza, e é só você vir na descrição que eu já deixei esse vídeo também. Então vamos lá dar início aos nossos estudos sobre os componentes curriculares, sobre as competências do componente curricular ciências. Temos como primeira competência compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Empreendimento humano. Quando a gente fala de empreendimento, rapidamente a gente se lembra o quê? De empresas. A gente se lembra de quê? De comércio. A gente se lembra de quê? De consumo. Mas quando a gente vem falar sobre a compreensão desse empreendimento, é que as ciências da natureza
Quando eu for falar de ciências da natureza, no ensino fundamental a gente vai falar sobre o quê? Sobre ciências. No ensino médio a gente vai falar de biologia, química e física. Então, de uma forma geral, a gente vai falar de biologia, química e física. Por mais que tenhamos ciência, mais na frente vai virar biologia. Só muda essas duas nomenclaturas, mas entre aspas é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa porque não é a mesma coisa, mas tem o mesmo sentido. Espero que você tenha entendido. Então, o empreendimento que a BNCC se refere é a utilização dessa ciência como o quê? Como conhecimento científico provisório, cultural e histórico. Por que provisório? Porque, diferentemente dos outros componentes curriculares, as ciências, no caso, a biologia, ela ano após ano, ela vem se modificando, vem se aperfeiçoando, colaborando em cirurgias, tratamentos, investidas médicas e investigação criminal e tantos outros conhecimentos que a biologia trata. Quando fala de genética, hereditariedade, quando fala sobre gênese e tantos outros conhecimentos pertinentes a esse campo de atuação. E por ser um universo muito extenso de conhecimento, à medida que novos artigos, novos conhecimentos vão surgindo, ela vai se atualizando e vai se aperfeiçoando. Por isso que é provisório, porque está em constante atualização. E nós, como professores que vamos lecionar ciências, precisamos ter essa cautela e esse conhecimento. E é por isso que em alguns momentos a gente tem que estudar muito. Porque como se atualiza com muita constância, a gente precisa sempre estar ali percebendo essas transformações e aplicando em sala de aula. Cultural por quê? Porque dependendo do conhecimento que a gente vai trabalhar, tem a sua participação cultural. E a própria ciência tem a sua intervenção cultural. Anteriormente, há muito tempo atrás, há séculos atrás, falava de ciência como bruxaria, como magia, como ação satânica e tantos outros fatores. Mas com o desenvolver, o explanar dos conhecimentos que nós temos hoje, a facilidade de acessar novas informações, a gente vai desconstruindo esses paradigmas e mostrando que a ciência faz parte da sociedade, colaborando ali para a proteção, manutenção e conservação da vida. Histórico por quê? Porque faz parte de toda a história. A ciência surgiu há séculos atrás e vai permanecer descobrindo, surgindo, renovando, inovando novos conhecimentos. Então a competência número 1 foi falar sobre o empreendimento humano. A competência número 2 fala compreender conceitos fundamentais e estruturais explicativos das ciências, da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança do debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Investigação científica. Eu não sei você, mas rapidamente a gente se lembra do quê? Do CSI, que era aquele programa que tinha, né, de notícias, que eles iam fazer uma investigação, quem foi que matou a outra pessoa, aí analisava o suor, a saliva, analisava a descamação da pele, fazia todo um processo biológico muito complexo. Então nós vamos trabalhar isso em sala de aula, a gente vai compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências, porque a ciência vai falar de hereditariedade, de genes, de cromossomos, de célula, da histologia, da fisiologia vegetal e tantos outros conhecimentos. Nossa, professor, mas você vai trabalhar esses conhecimentos? Esses conhecimentos são conhecimentos biológicos, mas que de acordo com a etapa de escolarização, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e as séries do ensino médio, a gente vai trabalhar esse conhecimento passo a passo. Nessa investida, quando a gente vem falar de investigação científica, entenda o seguinte: a gente vai querer investigar algo na qual a gente tem curiosidade. Então, um dos meus papéis enquanto professor é desenvolver a curiosidade, possibilitar a curiosidade, onde os alunos vão ter interesse em descobrir um novo conhecimento e a partir dos estudos da significação de David Alsbaugh, a gente vai possibilitar significação em sala de aula, onde os nossos alunos vão encontrar relevância no conhecimento trabalhado e a partir dessa relevância nós iremos o quê? Problematizar novos conhecimentos que serão apresentados aos nossos alunos a partir de suas vivências, que é muito importante a gente ter clara essa informação, como é que funciona. Os nossos alunos, eles têm experiências fora da escola. Seja no jogo de futebol, seja com os amigos, seja na brincadeira, seja tomando banho na lagoa, no açude, na praia, brincando na chuva, ele tem experiências.
E essas experiências, como exemplo que eu já citei, são bem biológicas. Tomar água na praia. Por que quando a gente está lá na água da praia, os nossos dedos ficam tudo enrugados? Por que quando a água salgada bate nos nossos lábios, o que acontece? Por que fica seco? Por conta do processo osmótico, que a gente está perdendo água. É quase impossível a gente perder água para tentar dissolver o sal da praia. A gente está perdendo água. E quando a gente está perdendo água por conta da grande quantidade de soluto, a gente está perdendo solvente e ao mesmo passo a gente vai desidratando. Olha como a gente linkou duas informações muito práticas, porque faz parte da vivência do aluno e o aluno rapidamente vai entender. Já imaginou ele lá na praia, tomando banho dele, ele corre lá na praia e vai falar para a mãe dele: mãe, sabe o que foi que eu aprendi na escola? O que foi, menino? O professor Davi lá da escola falou que quando a gente toma banho de mar e a gente fica com os lábios secos e a nossa pele começa a ficar ruga, é porque nós estamos perdendo água. O que ela vai dizer? Tá doido, menino? Que história é essa? Mas o mais importante que a gente fez é que a gente apresentou um conhecimento e ele conseguiu aplicar essa informação. É um exemplo bem simples, mas muito prático. Então, a partir das vivências dos nossos alunos, que eles têm na sua vida cotidiana, o que a gente vai fazer? Apresentar o conhecimento de uma forma que a gente consiga aplicar. E quando o aluno entende esse conhecimento que ele vivencia, com esse conhecimento que nós estamos aplicando, e ele junta essas duas informações, acontece o quê? A aprendizagem. Quando tem aprendizagem, acontece o quê? Ancoramento, que é uma questão de concurso também. Ancoramento, que é ancoramento? Conhecimento do aluno, conhecimento apresentado. União desse conhecimento, a aprendizagem. Essa é a teoria do ensino significativo. Eu te convido também a assistir essa videoaula que tem aqui no canal, inclusive sobre as múltiplas aprendizagens. Por mais que os nossos alunos aprendam de diferentes formas, todos têm a capacidade de aprender, porque todos aprendem de diferentes formas. Tem aquele aluno que ao escutar já aprende alguma informação. Aquele que só em olhar já consegue colher aquela informação. Aquele que precisa dialogar para aprender aquela informação. Aquele que escreve, aquele que desenha e por aí vai. Então nós iremos dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, que é analisar, refletir, colher dados, criar hipótese, colocar a hipótese em prática e resolver problemas, que é muito próximo da capacidade de indagar, como a gente já discutiu nos outros vídeos. De modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, sentir segurança, argumentar. A gente só consegue ter argumentos concretos a partir de conhecimentos posteriores. Então a gente tem que apresentar primeiro essa informação para que o aluno possa adquirir novos conhecimentos. Do debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Mas será que as ciências estão envolvidas com tudo isso? Será que o conhecimento científico faz parte do convívio humano? Por que nós tomamos vacinas? Porque elas estão aí para nos proteger, são estudos para nos proteger. Os fármacos e tantos outros procedimentos biológicos, no caso científicos. Tecnologia, que a nossa tecnologia era pautada pela matemática, física, química e pela ciência. Então, para que possa ter essa reação, essa troca de íons, de cátions, é necessário que tenha ali o conhecimento científico aplicado às tecnologias socioambientais, de sociedade, ambientais do nosso ambiente. Será que existe uma interferência do homem com a natureza? E será que a natureza sobrevive sem o homem? Quem é que precisa da natureza, na verdade? E se a gente não conservar a natureza? São perguntas que vão nortear o nosso conhecimento, a nossa aula pedagógica. E do mundo do trabalho. Será que a ciência tem alterado as formas de trabalho? Com certeza. Preservando até mesmo a saúde, conservando, aumentando as oportunidades de emprego, preservando o psicológicos dos trabalhadores e tantos outros fatores. Continuar aprendendo e elaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusive. Então, entender ciência é entender que a nossa sociedade precisa ser mais justa, democrática e inclusiva. 3. Analisar e compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico. Por que acontecem as explosões dos vulcões? Bum! Vai destruir o planeta? Não. Vai ter um reinício de alguns ciclos biológicos que vão influenciar diretamente com o novo proliferamento de novas florestas, de novas regiões por conta dessas explosões. E a chuva? Qual a influência da chuva comum para a chuva ácida, o aquecimento global, que são um resultado social e o resultado também tecnológico acerca também. Não sei se você já viu, mas tem alguns
tipo tratores muito grandes, eu vou tentar colocar a foto aqui, tratores muito grandes, que eles ficam no mar e eles ficam o quê? Recolhendo lixo. Olha que fantástico, um maquinário tecnológico e científico que foi criado, que tem influenciado sobre essa análise, a compreensão e a explicação desses conhecimentos. Como também as relações que se estabelecem entre eles, as relações do mundo natural com o social e o tecnológico. Será que o homem influencia a nossa natureza? Será que o homem... E que essa influência? E essa influência é benéfica? É maléfica? É severa? Quais são os efeitos que a gente pode mudar e alterar? E o lixo? E o autoconsumo? São tantas situações que a gente pode encontrar, a gente pode reverter ou pode piorar ainda mais a partir desse conhecimento científico. Lembrando que na competência número 3 a gente vai falar sobre esses tipos de relação que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, como a gente já está problematizando esses tipos de pergunta, buscar respostas e criar soluções. A gente não vai chegar em sala de aula com perguntas, com respostas prontas. Perguntas a gente pode até fazer, que normalmente são as perguntas que a gente já leva no nosso planejamento. Inclusive, se você não sabe fazer um plano de aula de ciências, na descrição desse vídeo tem um vídeo para te ensinar a fazer esse passo a passo. Então a gente vai chegar com perguntas problematizadoras, na qual o aluno, a partir de suas vivências, ele vai responder. E na medida que ele vai responder, a gente vai exercendo mais socialização, mais contextualização, para que ele possa agregar o conhecimento. Para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções. Fazer perguntas. Por que o consumo desenfreado de roupas de plástico pode desencadear em problemas em esfera mundial? Olha aí, a poluição dos rios, poluição dos mares. Buscar respostas. Será que se as pessoas fossem criticamente mais seletivas em suas compras, comprando realmente aquilo que é necessário, será que nós poderíamos evitar o problema do acúmulo de lixo? Estamos buscando respostas e criar soluções. A gente vai confrontar essas informações. Se eu compro mais lixo, se eu faço mais compras de sacolas plásticas, alguém vai ter que produzir mais sacolas plásticas. E se alguém produz mais sacolas plásticas é porque eu estou comprando demais aqui. E automaticamente o lixo de sacolas plásticas vai aumentar ainda mais. Então, se eu comprar menos sacolas plásticas, a fábrica vai ter que diminuir a sua proporção e ter que comprar produzir outro tipo de sacola que seja biodegradável, no caso, utilizando material reciclável, e a gente vai ter menos lixo. Então a gente utilizou até um conhecimento de proporção, lá do conhecimento da matemática, onde a gente analisou uma situação e a gente percebeu que é diretamente proporcional, está em uma escala diretamente proporcional, uma regra de 3 diretamente proporcional. Se eu aumento o consumo, fábricas produzem mais poluentes, produzem mais plástico e mais lixo vai ser produzido. Se eu consumo menos sacolas plásticas, as fábricas vão ter que diminuir o seu consumo de sacolas plásticas e a gente vai poluir menos. Olha que beleza. Então a gente analisou, a gente entrou até a gente retomou aqui a investigação científica. E a partir da investigação científica a gente analisou, a gente criou hipótese, a gente refletiu, aplicou a hipótese e solucionou o problema. Perfeito demais. Competência número 4 fala: avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho, à tecnologia, às inovações, às construções, às criações. Elas vieram para facilitar a vida do homem, que é através do mundo contemporâneo. Os celulares vieram para facilitar vários mecanismos, inclusive a própria aprendizagem. O computador está aí para facilitar a sua aprendizagem. O YouTube, que é onde você está assistindo esse vídeo, também foi criado para facilitar o acesso a essa informação, ainda que seja uma informação de entretenimento. Aqui você está aprendendo, mas você está percebendo essa inovação. E todas essas informações, elas devem ser o quê? Avaliadas, onde a gente vai aplicar e implicar dentro das ciências a partir do conhecimento científico, analisando as interferências políticas. Será que se tivéssemos medidas políticas mais efetivas para o investimento em nanorobôs e microrobôs para cirurgias dentro do nosso organismo, a nível celular e molecular, será que não seria mais efetivo a preservação e a conservação da saúde? Olha que linkagem. Socioambiental. Será que se nós fôssemos pessoas
mais sustentáveis em relação às nossas decisões de consumo? Será que a gente ia preservar o nosso meio ambiente? E os nossos animais silvestres? Como é que nós poderíamos preservar, proteger mais eles? São muitas perguntas, mas que a gente gira em torno sempre do conhecimento científico. É a partir da ciência que a gente vai avaliar essas situações. E culturais, a nossa cultura está diretamente ligada aos descobrimentos do conhecimento, ao descobrimento de novas ciências e novas tecnologias. Cabe então aos governantes e a nós professores também fazer uma investida pedagógica acerca dessas informações de conhecimento, onde a gente vai elucidar essas informações científicas, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho, onde a gente vai conseguir aplicar tudo isso no mundo contemporâneo e no próprio mundo do trabalho. No mundo do trabalho, por quê? Olha aí como é importante. No mundo do trabalho, quando a gente vai para uma consulta médica, por exemplo, quando a gente vai para o oculista, tem uma máquina muito grande, que eu não sei o nome dela, tem uma máquina muito grande, onde a gente coloca o nosso olho dentro e o médico vai fazer toda a análise e vai tirar a pressão. É tecnologia, é ciência. Foi através da análise dos conhecimentos de fisiologia que foi criada aquela máquina, onde foi percebido alguma alteração ocular, seja a nível de retina, onde você percebeu que um determinado pulsar dava para medir a pulsão através das artérias ópticas e ali descobrir talvez uma possível patologia. Olha como é importante, como a gente conseguiu aplicar esse conhecimento científico no mundo contemporâneo, no mundo do trabalho e na própria saúde. Competência número 5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. Argumentos. Argumentos praticamente em todo o componente curricular, nas competências a gente encontra essa palavra, argumentos. Existe a capacidade de argumentar e existe a capacidade de falar sua opinião. E são duas coisas completamente diferentes. Opinião é opinião. Eu estou exercendo o meu direito de opinar. Argumentar é quando eu vou falar a minha opinião a partir de um argumento concreto, científico, cultural, social, mas eu vou ter um argumento ali por trás. Quando eu venho falar, por exemplo, como eu já falei esse exemplo, eu não gosto de escrever com lápis, eu não gosto de fazer assinaturas em cartão de crédito com lápis. Essa é minha opinião. Minha opinião. Agora, isso foi um juiz de valor, opinião. Agora eu vou para um argumento. Eu não utilizo o lápis para escrever nos cheques. Por quê? Porque é melhor escolher a caneta, porque não vai ser alterado a minha assinatura. E se ela for borrada, o banco não vai aceitar. Então você percebeu que existe... A gente falou sobre o mesmo assunto. Assinar um cartão, assinar um cheque, a gente fez a mesma informação. Só que a gente fez uma opinião sobre a utilização do lápis e outra a gente utilizou uma argumentação a partir de um dado científico, a partir de uma informação científica, que é a alteração da minha assinatura. Então, quando a gente vem falar a nível de ciência, os nossos padrões aqui é a partir do conhecimento científico. Então, a gente sempre vai preservar em base do quê? Dos dados, das evidências e informações confiáveis científicas, site online científico, conhecimentos pedagógicos científicos a partir das verdades da ciência, que é assim que vai nortear todo o conhecimento pedagógico trabalhado dentro da escola. Negociar e defender ideias e pontos de vista. Você consegue perceber que para mim argumentar, eu preciso defender um ponto de vista, e para me defender um ponto de vista eu preciso ter conhecimento sobre algo, sobre uma causa ou sobre alguém. Então o argumento, para a gente construir argumento, primeiro a gente precisa desenvolver, compreender o conhecimento. E a partir desse entendimento, a partir do despertar da curiosidade pelo aquele conhecimento, é que a gente vai adquirir novas informações e assim construir o quê? Construir argumentos que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro. A gente entra no conceito do eu, o outro e do nós. Por mais que sejamos pessoas diferentes, somos pessoas iguais. E se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu vou respeitar ele, respeitando os meus princípios, os meus propósitos, mas entendendo que ele também tem princípios e tem propósitos e por tal merece respeito.
Quando eu me respeito, quando eu adquiro o respeito próprio, eu vou aprender a respeitar o próximo, porque a gente só dá o que a gente tem. E quando eu respeito o meu próximo me respeita, a gente está trabalhando com a cultura da paz. Então eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou tratar o meu próximo como eu gosto de ser tratado, a fim de preservar e influenciar sobre a cultura da paz. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. O eu, o outro e o nós. Respeito a si próprio e ao outro. Acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Valorizando, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Para a gente conhecer, precisamos desenvolver a curiosidade. Quando a gente desenvolve a curiosidade, a gente faz o que? Uma investigação científica. A partir da investigação científica, a gente adquire conhecimentos, assim construindo argumentos. E quando a gente constrói argumentos sobre um dado, sobre alguém ou sobre algo, a gente vai valorizar a diversidade de indivíduos, onde a gente vai respeitar o nosso próximo como a si mesmo e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Olha que habilidade maravilhosa. 6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação, comunicação para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências, da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Utilizar. A gente não vai somente utilizar livros, cadernos, canetas, lápis de cor. Nós vamos utilizar o que? Diferentes linguagens a nível de conhecimento e tecnologias digitais, computadores, celulares, software. A gente pode utilizar também maquetes, a gente pode fazer massinhas e tantos outros conhecimentos e tantas outras tecnologias, televisões, televisores. A gente pode produzir robôs, a gente pode fazer várias coisas. É um leque muito infinito de estratégia que a gente pode aplicar aqui dentro das tecnologias digitais. De informação e comunicação para se comunicar, para acessar informações, confrontar informações, argumentar informações e disseminar as informações verdadeiras a partir de quê? A partir dos dados que nós temos aqui, ó, informações confiáveis, a gente vai disseminar essas informações, produzindo conhecimento e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica. Que a gente existe a palavra crítica e indagar, tá? Crítica. Quem critica, critica algo ou alguém e ponto final. Indagar. Quando a pessoa vai indagar uma dada situação, ela vai analisar, ela vai refletir, ela vai questionar, ela vai colocar hipótese em prática, ela vai criar hipótese e ela vai resolver problemas. Então, os nossos alunos vão indagar de forma significativa, reflexiva e ética. É o que? Esses dados, essas diferentes linguagens e o uso das tecnologias em sala de aula. Os nossos alunos, eles já usam o TikTok, eles já usam o Instagram, eles já usam o Facebook, já usam o Twitter e o YouTube e tantas outras redes sociais. Ah, então quer dizer que eu tenho que influenciar que eles usem mais? Mas que tal a gente utilizar esse meio de comunicação para disseminar informações escolares? Muitos professores já iniciaram esse processo, onde eles estão utilizando das suas redes sociais para disseminar conhecimento. E a gente pode utilizar isso mesmo, fazendo com que os nossos alunos vão ter essas informações de forma crítica e assim agregar novas informações. Entramos na nossa penúltima competência e lembrando que na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, tem um site online que eu disponibilizei para vocês, onde você vai conseguir adquirir planos de aula pronto, plano anual pronto, atividades e dinâmicas prontas, onde você vai conseguir colocar na sua realidade profissional, exercendo ali um processo de flexibilidade, porque é de região para região, mas são conhecimentos práticos, são conhecimentos de acordo com a BNCC, que vai ajudar você no seu planejamento e, o mais importante, evitando estresse, evitando perda de tempo e colaborando para o seu êxito no planejamento educacional. Então é só você vir na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Lembrando também que se você quiser se inscrever nesse canal, eu estou lançando um convite para você fazer parte do nosso canal e adquirir mais conhecimentos aplicados à área da educação, com atividades, com plano de aula, com plano anual e assim entender mais da BNCC. Deixa seu like caso você goste desse vídeo e não se esquece, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que está precisando desses conhecimentos pedagógicos. Dando continuidade, competência número 7, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e suas tecnologias. Essa é a competência que faz uma linkagem direta com a educação física.
Enquanto que a educação física vem falar da cultura corporal de movimento a nível de corpo, a gente vem falar sobre o corpo a nível biológico, onde a gente vai conhecer, apreciar e cuidar de si. Somos todos iguais porque nós fazemos parte de uma mesma espécie, mas nós somos seres diferentes porque somos indivíduos diferentes. E por mais diferentes que sejamos, é importante que a gente entenda sobre o corpo e o bem-estar. Mas por que o padrão midiático pede homens com 1,80 m, tem que estar com 75 quilos, tem que ter o cabelo estilo tal, não pode utilizar óculos, tem que ter a cor tal, tem que ter o estilo tal, brinco, pince? Por quê? Mas por quê? E quem não se adequa a esse padrão? Por exemplo, eu. Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai resolver esse problema? Precisa entender, aí é dentro da biologia que a gente vai entender sobre hereditariedade, sobre genética. Nós podemos ter corpos diferentes, mas o mais importante aqui é o bem-estar. Eu me amar e eu me aceitar como pessoa, como cidadã. Entendendo que somos todos diferentes. E o que torna belo a nossa sociedade é ser diferente. E a gente não precisa se prender a padrões midiáticos, a padrões que vão menosprezar suas características, menosprezar as suas habilidades. Então a gente precisa desenvolver a nível biológico essas informações em sala de aula. Compreendendo-se da diversidade humana, somos diferentes, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. O eu, o outro, o nós. Respeite ao próximo como você gosta de ser respeitado. Recorrendo aos conhecimentos das ciências humanas e suas tecnologias. Então, a nível biológico, a gente vai falar sobre o corpo, a gente vai falar sobre as diferenças biológicas, as diferenças anatômicas, a partir dos próprios conhecimentos biológicos, tendo sempre cautela, as informações confiáveis a partir da investigação científica e lembrando sempre sobre o corpo e o bem-estar, sobre conhecer, sobre apreciar e cuidar-se. Porque todos nós precisamos cuidar de si, amar a si próprio para a gente poder conviver em sociedade, na cultura da paz. Tá certo? Nossa última competência de número 8, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas e socioambientais e o respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Agir. Nós vamos, através dos conhecimentos pedagógicos, estratégias e metodologias, efetivar o quê? A cultura da paz. Através do quê? Da ação. Onde nós iremos fazer trabalhos em equipes, seminários, podcasts, apresentações, semanas culturais, semanas científicas, onde a gente vai trabalhar o pessoal e o coletivo. Por mais que sejamos indivíduos individuais, nós vamos habitar em uma sociedade coletiva, onde somos indivíduos individuais que habitamos todos em uma mesma sociedade, em uma população, em uma comunidade. Com respeito, e para que os alunos possam entender essa ação pessoal e coletiva, eles precisam ter autonomia, eles precisam entender sobre respeito, eles precisam ser responsáveis, ter flexibilidade, resiliência e determinação. E isso a gente vai trabalhar passo a passo, tijolo a tijolo em sala de aula, através das nossas atividades em equipe, ao respeito, ao silêncio. É momento de falar, é momento de participar, é momento de estudar. Você precisa se desenvolver, você precisa entender que a etapa de escolarização é só uma etapa, depois a gente vai para a vida real, que é a vida fora da escola, para a sociedade, mercado de trabalho, cidadania. Recorrendo a quem? Aos conhecimentos das ciências da natureza, investigação científica, conhecimento científico, empreendedorismo das ciências, para tomar decisões frente às questões científico-técnicas, as minhas decisões vão ser pautadas em respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação e as questões técnico-científicas, que a gente vai falar sobre a ciência e a tecnologia, socioambientais na conservação e sustentabilidade da natureza e a respeito da saúde individual, a minha consciência, a minha inteligência emocional e a inteligência coletiva. Individual porque eu vou ter uma intrapessoal, inteligência intrapessoal, agir sobre si, entender sobre si. Uma inteligência interpessoal, entender os outros, conviver com os outros, agir em coletivo, pensar no coletivo. Com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Éticos por quê? Porque nós precisamos respeitar ao próximo. Respeita ao próximo como a ti mesmo. Democráticos porque temos o livre acesso. Sustentáveis porque precisamos sustentar bons costumes, bons princípios, a natureza. E solidários porque estamos em coletivo.
Então essas são as nossas competências maravilhosas em relação aos conhecimentos das ciências da natureza. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário tem um presente para você. Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega. Até o próximo vídeo e valeu!